Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia investiga achado de cadáver no Rio Paciência. Imperatriz, filho que matou o pai para defender a mãe de violência doméstica, segue foragido. Operação Tântalo 2. Vice-prefeita e primeira-dama de Turilândia tem prisão preventiva substituída por domiciliar. O EMA divulga resultado do vestibular nesta quinta-feira. E o UFMA desenvolve plano diretor de logística sustentável. No esporte, Duna Open marca a primeira etapa do Campeonato Estadual de Beach Tênis. Sexta rodada do Campeonato Maranhense acontece nesta quarta e Imperatriz contrata Marlon Coutrin após a saída de Silvio Criciúma. No comentário de Paulo Pellegrini, trocas de técnicos marcam o início da temporada do futebol maranhense. No Rádio Opinião, o bom desempenho do curso de medicina da UFMA no ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, com o pró-reitor de ensino, o professor Romildo Sampaio. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaína Serra. Bom dia. Bom dia nesta terça-feira, portanto, hoje, dia 27 de janeiro, chegando ao finalzinho do mês, Janaína. Já vai se despedir, já, né? E a volta de Mayra Nogueira. É isso aí. Hoje, Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Hoje também é o Dia Internacional do Conservador Restaurador. Dia Mundial do Bolo de Chocolate. Dia do Orador e Dia da Elevação do Brasil a Vice-Reinado, que aconteceu em 1763. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7 horas e 16 minutos. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7 horas e 16 minutos. Você confere a live do Jornal Rádio Universidade em www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o nosso aplicativo, o aplicativo oficial da Rádio Universidade, e também, ir diretamente ao nosso YouTube, Universidade FM 106. Aqui a gente vai para trazendo a imagem, né? Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, aplicativo e também pelo site. O Imparcial nesta terça-feira, portanto, a manchete de hoje é... Aqui, está um pouquinho complicado porque eu perdi o mouse aqui agora, mas vamos lá. Maranhão conectado. Governo lança infovia e leva sinal de celular ao interior e na estrada para Barreirinhas. Vamos também como destaque, análise, os 7 homens e um destino no faroeste político do Maranhão. Análise política, né? Banco Master, caso Banco Master. Tribunal de Justiça do Maranhão se posiciona sobre depósitos via Pix judicial no estado do Maranhão, pois é. Turismo em alta, arrecadação do ISS cresce 6% e São Luís espera 170 mil visitantes no Carnaval. Vamos aqui, portanto, ao Imparcial, ao Jornal Pequeno, na verdade, neste dia 27 e na manchete de hoje, portanto, temos aqui, a página está abrindo, né? Meio lenta aqui a internet hoje, mas enfim. Está aqui. Quase 3 bilhões de reais em depósitos judiciais do Maranhão teriam sido negociados com o Banco Master.
Pois é, o Maranhão não poderia estar fora dessa, né? Desde o início do pagamento das indenizações a correntistas e investidores do Banco Master, golpistas têm se aproveitado da busca por ressarcimentos para aplicar fraudes. Preciso bastante atenção, né? Governadores resistem a disputar Senado com medo de traição de vices. Isso aqui foi destaque na Veja, inclusive o caso daqui do Maranhão. Em meio às articulações para as eleições de outubro, um movimento chama a atenção no cenário político nacional. Governadores em fim de mandato, que mesmo bem posicionados nas pesquisas, hesitam em disputar uma vaga no Senado. O receio, em alguns casos, não é eleitoral, mas político, especialmente a possibilidade de perder o controle do poder local ao entregar o cargo aos vices. Ninguém confia em ninguém, na verdade, aí, né? E para finalizar ainda aqui em Jornal Pequeno, vamos lá, perdi o mouse aqui, pelo amor de Deus, fica difícil, né, controlar. 7h19, é justamente falando sobre primeira-dama e vice-prefeita de Turilândia passam por prisão domiciliar em investigação sobre desvio milionário, aqui o caso de Turilândia, né? Poupança perde recursos enquanto investidores migram para a renda fixa. E economistas mantêm expectativa de Selic estável na primeira reunião do Copom de 2026. Esses são os destaques do Jornal Pequeno e a gente finaliza aqui os destaques dos principais impressos. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. 7h20 agora, vamos para o trânsito, Janaíne. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Nas informações do trânsito, a gente traz as imagens aqui do mapa do Waze.com, mapa virtual do Waze.com, onde a gente já pode observar as avenidas daqui da capital maranhense neste dia que nasceu, né, com chuva, né? Hoje o dia iniciou com chuva. E a gente observa aqui, tem acidente já aqui na BR-135, na altura aqui da Universidade Federal do Maranhão, já próximo aqui à entrada da área Itaquibacanga, na verdade, na entrada da área Itaquibacanga, próximo aqui à Universidade Federal do Maranhão, tem acidente de trânsito já nas primeiras horas dessa manhã. Na Avenida dos Franceses, o trânsito segue bastante demandado, assim como na Avenida São Marçal. Olha, hoje o trânsito está pegado, né, em alguns locais. Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, grande parte dela segue com trânsito demandado, mas fluindo, né? Em alguns outros pontos, trânsito complicado. A exemplo daqui próximo da Via Expressa, que na verdade é o Jaracati, né? Avenida Professor Carlos Cunha, trânsito bastante demandado neste momento. Quem tem mais informações do trânsito é Borges Júnior, né, Borges? Bom dia. Bom dia, Adalberto, Janaíne, a você que acompanha o Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito nesta terça-feira, em que chega o 4º dia de greve da empresa de transporte coletivo Expresso Rede França, antiga 1001. Nessa terça-feira, portanto, os funcionários eles cobram pagamento de salários, 13º, ticket de alimentação e ainda férias, pagamentos a todos os funcionários, não apenas a uma parte desses funcionários. Enquanto essa situação não é resolvida, quem segue dependendo do transporte coletivo continua penalizado. É a greve aí afetando pelo menos 15 bairros. Em relação ao trânsito, a fluidez no trânsito, Adalberto, informações referentes à Avenida Professor Carlos Cunha, temos o registro de um acidente nessa via, altura do bairro Jaracati, ali próximo ao Hospital UDI, onde tem um conjunto semafórico, foi um registro, uma situação no sentido bairro-centro, para quem está aí seguindo para sentido a Ponte Bandeira Tribuzzi, para chegar até o centro, acessar o centro, situação envolvendo 2 carros de passeio, registro apenas com danos materiais, e a SMTT já em deslocamento para atender essa situação, portanto, então, trânsito comprometido na região, trânsito lento, por conta aí desse registro agora pela manhã, acidente envolvendo 2 carros de passeio. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações sobre o trânsito nesta terça-feira, e como você frisou, São Luís amanhecendo sob chuvas, portanto, então, reforçar aqui ao condutor, redobrar a atenção,
prudência, praticar direção defensiva para que se evite mais acidentes. De momento, então, são essas as informações, Adalberto. A gente agradece, Borges. 7h23. Se quiser, você quiser participar, você que está ouvindo, né? 992-17-26-47 é o nosso WhatsApp. 7h23 agora. Notícia da cidade. 7h23. Borges, no noticiário aqui a gente começa falando sobre a polícia que está investigando um achado de cadáver no Rio Paciência. Adalberto, o corpo foi encontrado no dia de ontem, na manhã desta segunda-feira. O corpo é do sexo masculino, estava sob a ponte do Rio Paciência, a localidade ali na região do bairro São Cristóvão, nas imediações do retorno da UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão. Foram os moradores ali da região que encontraram esse corpo, moradores da região. Então, após o achado, acionaram a polícia. A ocorrência, então, foi atendida por equipes da Polícia Militar. Depois desse atendimento inicial, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil, isso por meio da SHPP, que é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. A SHPP que realiza a perícia técnica. Essa perícia vai auxiliar na identificação dessa vítima, também na apuração da forma como se deu o crime. A SHPP, portanto, então, vai seguir com as investigações sobre esse caso. Adalberto. É isso aí, Borges, né? Achado de cadáver, claro, né? Sempre vai ter a desconfiança, né? Foi crime. 7h25 agora, saindo daqui de São Luís, Borges, indo lá para a Imperatriz. Filho que matou o pai para defender a mãe de violência doméstica, segue foragido, né? Situação acontecida em Imperatriz do Oeste do Maranhão foi no domingo, dia 24 de janeiro. Na ocasião, a mãe ela era agredida pelo pai desse jovem de 18 anos, identificado apenas como Carlin. Diante da violência doméstica, então, ele tentou defender a mãe. As agressões elas aconteciam dentro da própria casa dos envolvidos. Informações aí repassadas pela polícia são de que o homem ele chegou em casa, estava embriagado, foi identificado como Raimundo Pereira Santos, de 45 anos. Já existia um histórico de agressões praticadas pelo marido contra a esposa. Dessa vez, o filho ele não se conteve ao ver a mãe sendo agredida, deixou o pai bastante machucado. O Raimundo Pereira Santos ainda foi socorrido, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Imperatriz, foi assistido, mas não resistiu aos ferimentos. E após o acontecido, o filho do casal ele fugiu do local. Ele continua foragido, e a polícia busca agora a encontrar esse jovem, busca apurar as circunstâncias do crime, caso investigado como homicídio em Imperatriz, mas com agravantes relacionados à violência doméstica. Adalberto. É complicado. 7h26 agora. A gente continua nesse noticiário, né? Agora indo para Turilândia. Na Operação Tântalo 2, né, nacionalmente conhecida, vice-prefeita e primeira-dama de Turilândia tem prisão preventiva substituída por domiciliar. Adalberto, a determinação da Justiça veio nesta segunda-feira, dia de ontem, foi proferida pela desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim. A magistrada ela faz parte da 3ª Câmara de Direito Criminal e, para tomar a decisão, levou em conta um estudo social, também a manifestação favorável do Ministério Público do Maranhão. Dessa forma, então, o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tanto da vice-prefeita de Turilândia, Taina Mendes, do PRD, e quanto da primeira-dama do município, Eva Curió. As duas elas são investigadas na Operação Tântalo 2, investigação que apura esquema de desvio de 56 milhões de reais em recursos públicos no município. As suspeitas são mães de crianças menores de 12 anos. O estudo social citado, ele foi elaborado por uma equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. Ele foi considerado elemento central pela Justiça e também foi analisado pelo Ministério Público. O laudo, ele apontou sinais concretos de sofrimento emocional e psicológico nas crianças. Isso
em razão do afastamento materno. Dentre esses sinais, regressões comportamentais e choro frequente, além de alterações no sono e também na alimentação. A prisão domiciliar de ambas, essas prisões elas vieram acompanhadas de medidas cautelares severas, a exemplo de recolhimento domiciliar integral, monitoramento eletrônico, proibição de contato com outros investigados e testemunhas, ainda proibição de acesso a repartições públicas de Turilândia, entrega de passaportes e o comparecimento obrigatório aos atos do processo. A Tainá Mendes, ela segue afastada do cargo de vice-prefeita. Essa medida aí busca evitar interferência nas investigações. Adalberto. Isso aí. 7h29 agora, já nos aproximando do fim dessa participação. Borges, antes a gente vai falar sobre o clima de expectativa. O EMA vai divulgar o resultado do vestibular nesta quinta-feira. Exatamente, quinta-feira, agora, 29 de janeiro, o EMA, Universidade Estadual do Maranhão, divulga o resultado do PAS 2026, processo seletivo de acesso à educação superior, o vestibular da UEMA, que garante acesso aí, ingresso nos cursos de graduação da UEMA e também da UEMA Sul, a Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. O processo seletivo, ele tem vagas distribuídas na capital e também no interior. Nesta edição, o PAS recebeu inscrições de 48.063 candidatos, concorreram aí a 5.980 vagas, sendo 5.130 destinadas ao EMA e 850 ao EMA Sul, vagas distribuídas em 23 campi da instituição. Essa distribuição contempla diferentes regiões do estado, diferentes regiões do Maranhão. Portanto, então, nesta quinta-feira agora, a UEMA divulga o resultado do PAS 2026, resultado do vestibular da instituição. Ele vai estar disponível nos canais oficiais da UEMA, isso já com a divulgação da lista de classificados e excedentes. Junto ao resultado, a UEMA também vai publicar o cronograma e as orientações para a matrícula, lembrando que esta etapa ela é obrigatória para a garantia da vaga, a realização da matrícula. Adalberto. Muito obrigado, Borges. Para finalizar agora de verdade, saímos da UEMA, vamos falar sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Nessa ação está desenvolvendo, né, um plano diretor de logística sustentável. Como é que é isso, Borges? Adalberto, a UFMA elaborou o seu plano diretor de logística sustentável 2025-2028, um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes, metas e ações, tudo com atenção aí à sustentabilidade, à racionalização de gastos e ainda à melhoria dos processos administrativos da instituição, isso ao longo de 4 anos. E como um instrumento de governança, o Plano Diretor de Logística Sustentável tem por principal finalidade aumentar a eficiência operacional da UFMA, reduzir impactos ambientais e fortalecer a responsabilidade social no âmbito institucional. Entre os objetivos do plano estão a melhoria do planejamento das compras públicas, a redução de desperdícios, o uso racional de recursos e o acompanhamento sistemático do consumo institucional. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h32. Agora, Janaíne Serra, a gente vai para a chamada do segundo bloco, onde a gente vai ter esporte. Duna Open marca a primeira etapa do Campeonato Estadual de Beach Tênis. Sexta rodada do Campeonato Maranhense de Futebol acontece nesta quarta-feira. Imperatriz contrata Marlon Coutrin após saída de Silvio Criciúma. É justamente um dos assuntos aqui de Paulo Pellegrini. O assunto, né? Trocas de técnicos marcam o início da temporada do futebol maranhense. No Rádio Opinião, a gente vai fazer uma entrevista sobre o desempenho do curso de medicina da UFMA, na verdade falar do ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. A gente vai conversar com o pró-reitor de ensino, o professor Romildo Sampaio. Não saia daí, a gente volta com as manchetes nacionais também, com a previsão do tempo. 7h33 agora. Atenção, Coab!
A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 35 minutos agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. A gente destaca agora as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira, dia 27 de janeiro. A gente vem aqui com O Imparcial, né? O site de O Imparcial, nesta terça-feira. Portanto, a manchete, cadê a manchete? Está aqui. Previdência Social. Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS. O prazo de devolução de descontos indevidos acabaria em 14 de fevereiro. Geo Maranhão destaca, nesta manhã de terça-feira, aqui a informação em destaque: buscas por crianças desaparecidas continuam em Mata e se concentram, né, na margem oposta do Rio Mearim. Crianças localizadas em um hotel no centro de São Paulo não são irmãos desaparecidos no Maranhão, diz polícia. Essa informação que circulou ontem, né? A gente trouxe aqui também, e no meio da manhã ela foi corrigida, né? A investigação foi até o local da denúncia e constatou que não se tratava do casal, né? Dos irmãos desaparecidos. As buscas prosseguem, portanto. Em jornal pequeno, o destaque é: Estado promove mais de 800 policiais militares e bombeiros em São Luís. Solenidade no ginásio Costa Rodrigues reforça a política de valorização das forças de segurança do Maranhão. 7 horas e 37 minutos agora. Borges está na linha e traz informações, não é isso, Borges? Presença de ministro aqui em nossa cidade. Exatamente, Adalberto. O ministro das Comunicações, do Frederico de Siqueira Filho, ele cumpre a agenda no dia de hoje, nesta terça-feira, aqui em São Luís, anúncios e entregas voltados à ampliação da infraestrutura
de conectividade e também ao avanço da inclusão digital aqui no estado, aqui no Maranhão. Na ocasião, então, vai ser assinado o contrato entre o Ministério das Comunicações e a Telebrás, a assinatura para a implantação da Infovia Maranhão, com redes metropolitanas e trechos de longa distância em fibra óptica aqui no estado, no âmbito do programa Nordeste Conectado. A iniciativa está dividida em 3 lotes, vai beneficiar 20 municípios e conta aí com investimentos de 113,6 milhões de reais. O ministro, na ocasião também no dia de hoje, nesta terça-feira, ele vai fazer a entrega oficial da conectividade nas rodovias que ligam São Luís a Barreirinhas, medida aí que fortalece o turismo local, a segurança e também a oferta de serviços na região. Durante a cerimônia, no dia de hoje, o ministro Frederico de Siqueira Filho, ele vai anunciar ainda a conclusão da instalação de 200 antenas de telefonia móvel em regiões, em áreas rurais, ampliando, então, assim, um sinal para comunidades que hoje enfrentam dificuldades de comunicação. Portanto, então, no dia de hoje, cerimônia de entregas, o ministro do Ministério das Comunicações para aumentar a conectividade do Maranhão. A cerimônia acontece no Palácio Henrique de la Roque, espaço localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui no Jardim Renascença, marcada aí para as 9h30 da manhã desta terça-feira, manhã de hoje. Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h39. Agora vamos para o tempo. Previsão do tempo Itágua de Maré. Olha, São Luís amanheceu com chuvas hoje, né? E a previsão é essa: mais chuvas pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. É o que diz aqui a previsão. A temperatura está a 25 graus, umidade 97%, olha só. Média mínima 24, máxima 28 graus, né? Notável aí a queda de temperatura. 7h40 agora. Vamos aqui à Tábua de Maré nesta terça-feira, portanto, dia 27, pré-amar. A primeira aconteceu agorinha, né? Às 7h16 com aliás, o contrário, né? A primeira pré-amar, ela aconteceu a 0h59 com 5 metros, perdão, 0h59 com 5 metros. A segunda será a 1h23 da tarde com 5,2 metros. Baixa mar, sim, que aconteceu agora há pouco, 7h16 com 1,4 metro. Já a segunda vai acontecer às 8h02 da noite, 1,2 metro. Notícias do Brasil. Nas notícias nacionais, o noticiário a gente abre com a manchete de O Globo. Entrevista com Edson Fachin. Ele diz: se necessário atuar, não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Presidente do STF relata conversas sobre código de conduta na corte e analisa a crise de imagem na esteira do caso Master. Isso aí, tem que delimitar. 7h41. A manchete de Folha de São Paulo o Estado de São Paulo, melhor dizendo, é: Judiciário. Juristas propõem código ao STF com vetos a jatinhos e parentes. Documento da OAB de São Paulo foi formulado por ex-ministros da Corte, né? Na verdade, era só seguir a regra. Tudo que diz respeito a esse tipo de promiscuidade, obviamente que é totalmente duvidoso, né? Enfim. E para finalizar, Folha de São Paulo: Lula vê desgaste de Toffoli com o caso Master e Gilmar defende colega do Supremo. Fachin afirma que magistrados são perseguidos por seu trabalho. 7h42. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos trazendo as informações do esporte nesta terça-feira, portanto, Janaíne Serra. A gente começa falando sobre o Duna Open, válido pela primeira etapa do Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tênis 2026, que acontece em São Luís.
com realização da Federação de Beach Tênis do Maranhão. Essa competição começa na sexta-feira, dia 30, às 5 da tarde, nas categorias mistas. Já no sábado, dia 31, às 8 da manhã, com jogos da categoria de gênero. No domingo, também às 8 da manhã, tem as partidas por idade e categoria Open. O Duna Open vale 200 pontos para o ranking estadual da modalidade. Continuando aqui com a Imperatriz, que anunciou na segunda-feira, portanto ontem, dia 27, a saída do técnico Silvio Criciúma e a contratação do técnico Marlon Coutrin. Silvio deixa o cavalo de aço após a derrota na partida contra o MAC, no estádio Frei Epifânio. A campanha de Silvio encerrou com uma vitória, 2 derrotas e 2 empates, com a Imperatriz na penúltima posição da tabela no campeonato. Já o Marlon assume o comando do cavalo de aço pela primeira vez. O técnico conta com passagem pelo Tum-Tum, Cordino e também Timon. Jogo de estreia dele, Marlon, como técnico do Imperatriz, acontece nesta quarta-feira. Para finalizar, a Janaíne, pelo menos essa parte aqui do esporte, falando sobre a tabela. Sexta rodada do Campeonato Maranhense 2026 começa nesta quarta-feira, portanto, dia 28, às 4 da tarde. O estádio Rafael Seabra recebe Tum-Tum e Sampaio. Às 7h30 da noite tem MAC, líder da competição, encarando o IAP, no estádio Nhozinho Santos. No mesmo horário, o Luminense enfrenta o ITZ Sport no Frei Epifânio. O clássico Moto Imperatriz também acontece às 7h30 da noite, e isso no Castelão. Vale ressaltar, o último colocado na tabela é o ITZ Sport, com apenas 1 ponto, amargando aí, né, a lanterna. A redação aqui é de Maiara Cordeiro, mas ainda tem esporte. Janaíne Paulo Pellegrini traz no comentário trocas de técnicos que marcam o início da temporada do futebol maranhense. Não é isso, Paulo? Janeiro nem terminou, os times ainda estão se acertando, o campeonato está mais aberto do que nunca, mas ainda assim a ciranda da troca de treinadores é que tem marcado esse início de temporada do futebol maranhense. Dos 8 times da primeira divisão, 3 já partiram para um segundo técnico em menos de 20 dias de trabalho. Luminense, Imperatriz e Moto efetuaram trocas. Dos 3, apenas o rubro-negro teve que procurar um novo nome, porque o anterior optou em deixar o clube para assumir outro. Os demais já demitiram por conta de resultados. Curiosamente, os 3 times se encontram com pontuações confortáveis no Campeonato Maranhense. O Moto é vice-líder. O Luminense está em quinto, apenas 3 pontos atrás do líder. E o Imperatriz está em penúltimo, mas a apenas 2 pontos da zona de classificação. Retrato da pressa em se conseguir resultados em uma competição que agora está mais curta e que tem um play-off de rebaixamento. Do jeito que está a tabela, é bem provável que vários times cheguem à última rodada, tanto com chances de classificação, quanto com chances de ter que disputar para escapar da queda para a segunda divisão. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. De quem entende do assunto.
Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Sete horas e 50 minutos agora no Rádio Opinião de hoje. Vamos falar sobre o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Antes de mais nada, eu quero falar aqui com o pró-reitor de ensino, o professor Romildo Sampaio. Está ouvindo bem, professor? Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes. Ouço sim. Maravilha. Bom dia, né? Vamos aliviar as tensões aqui. Estávamos com alguns probleminhas técnicos aqui, enfim, a gente estava ajustando justamente para que essa entrevista aconteça, né? Os recursos tecnológicos, eles são muito bons, mas de vez em quando dá alguma coisa aqui que, enfim, a gente tem que se virar na hora, né? Ao vivo é assim mesmo, mas a gente começa. Professor Romildo, falar sobre esse ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, e a Universidade Federal como um todo, né, teve um bom desempenho. Vamos falar em detalhes sobre isso, mas antes de mais nada, vamos falar especificamente sobre o exame, o que é esse Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica e como ele é desenvolvido. Bom dia novamente, Adalberto, a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Prazer poder estar aqui. Preocupado com a formação médica, principalmente com a expansão vigorosa das vagas dos cursos de medicina nos últimos anos, o Ministério da Educação resolveu que esses cursos deveriam passar por um processo de avaliação periódica, ou seja, anual. Então, o ENAMED veio substituir o antigo ENAD, que já era aplicado aos cursos de medicina. Claro que ele trouxe consigo uma série de normativas, né? Então, além desses cursos passarem a ser avaliados anualmente, ou seja, todos os anos nós teremos avaliação das medicinas, dos cursos de medicina do país, os cursos que não tiverem um bom desempenho poderão passar por processos regulatórios que podem incluir aí algumas penalizações. Essas penalizações podem ir do impedimento de admissão de novos alunos, passando também pela impossibilidade de aumento de vagas. Então, tem uma série de questões que o Ministério da Educação trouxe dentro desse bojo, né, de poder acompanhar melhor a formação desses novos médicos, né? Lembrando que hoje nós temos mais de 300 cursos de medicina em funcionamento no país. Isso aí, professor. Fazendo, não um histórico, né, mas só uma lembrança, né, de como chegamos a uma situação de uma demanda muito grande, né, que isso aconteceu em governos passados justamente para fazer uma correção, né? Era justamente a falta de médicos, né? Então, assim, isso aconteceu, só que teve um processo aí que foi enfim, ele foi
embargado, no caso, no governo Temer, né? Enfim, foi uma norma para que não houvesse o crescimento, a criação de mais cursos de medicina, só que não foi dado esse processo, ele não teve prosseguimento, né? Enfim, começou a acontecer uma judicialização e os cursos foram sendo abertos através de judicialização. Enfim, é mais ou menos isso que aconteceu, né? E hoje a gente chegou a esse quadro, digamos, é isso? Exatamente, né, Adalberto? A gente vem de um momento anterior em que as novas vagas de medicina e os novos cursos eram abertos somente por editais próprios, né? Tanto para as instituições públicas quanto para as instituições privadas. Esse cenário, né, também convivia com alguns estados, inclusive o nosso estado do Maranhão, com uma relação médico por habitantes bem aquém daquela estabelecida. Com o passar dos anos, a gente teve, como você bem colocou, né, um processo de judicialização e praticamente a gente dobrou o número de vagas de curso de medicina nos últimos anos. É claro que essa expansão vigorosa nem sempre foi acompanhada da devida qualidade. Então, o Ministério da Educação, preocupado, né, com essa questão da formação, né, resolveu acompanhar de mais perto esse processo avaliativo, né, inclusive, como já dissemos, com a possibilidade de punições àqueles cursos que não obtivessem um conceito de suficiência, ou melhor, como o MEC chamou, né, de proficiência, para que esses novos médicos pudessem atuar com garantias, né, e com segurança na sociedade. Professor, falando especificamente agora sobre as notas da UFMA, né, tivemos aí um desempenho positivo, né, destaque para Imperatriz, não é isso? Isso, nós tivemos os nossos cursos avaliados, lembrando, né, que essa prova foi aplicada em 2025, né, agora em 2026 nós deveremos ter uma nova avaliação, com uma possibilidade, essa prova foi aplicada para os alunos que estavam aí no final do curso, né, principalmente no 6º ano do curso. A partir de 2026 há uma possibilidade que essa prova também seja aplicada aos alunos do 4º ano do curso, né, uma forma de também avaliar o curso não somente no término, né, na colação. Nós tivemos, no caso da UFMA, né, 238 alunos prestando esse exame, né, de longe nós fomos a faculdade, a universidade, a instituição de educação superior que mais alunos aprovados, né, ou seja, alunos proficientes tiveram no Maranhão, né, então nós tivemos 177 alunos, né, que conseguiram pelo menos a nota da proficiência, ou notas maiores, né? Então, tivemos um desempenho muito bom. No caso do nosso curso de Imperatriz, né, nós tivemos quase 82% dos alunos que prestaram o exame obtendo a proficiência, né? Lembrando também para os ouvintes, né, que uma outra inovação que o ENAMED trouxe é que as notas dos alunos, né, poderão ser usadas nos processos de residência, né? Então, essa é mais uma inovação, né, do procedimento. É claro que essa mudança, né, faz com que os alunos se dediquem ainda mais à realização da prova, haja visto que os bons resultados poderão funcionar como um passe, né, para que eles possam ingressar nos processos de residência. Tivemos também o curso de São Luís, também com uma avaliação muito boa, né, e acreditamos, né, que tudo que a gestão superior vem fazendo em relação aos cursos de medicina, buscando recompor as vagas, né, buscando melhorar aí toda a infraestrutura física, investindo em capacitação, nós podemos, né, ratificar esse protagonismo no ensino médico que nós temos no estado do Maranhão, assim como também em todos os nossos outros cursos de graduação. Professor, uma característica, claro, né, dos bons cursos de medicina é a ligação deles com o SUS, o Sistema Único de Saúde. E, no caso, aí, a Universidade Federal do Maranhão tem uma ligação com, via, né, também, Hospital Universitário da UFMA, que hoje é um símbolo de excelência aqui em nosso estado, né, sendo uma grande referência para o nosso sistema geral de assistência médica. Eu queria que o senhor falasse justamente dessa relação, como essas notas, esse desempenho, melhor dizendo, dos cursos de medicina com o Sistema Único de Saúde, através de um hospital grande como é o Dutra, né, que é o nosso hospital universitário, ele pode resultar justamente
no aumento dessa qualidade na formação de médicos, que é extremamente importante? Um dos gargalos na formação médica, né, Adalberto e ouvintes, é justamente os ambientes de prática, justamente acessar esses diferentes ambientes para que essa formação possa ser mais qualificada. Nós temos aqui em São Luís o privilégio, né, de ter um hospital de excelência, o hospital universitário, que é um ambiente também privilegiado para que os nossos alunos, não só do curso de medicina de São Luís, mas também, certo, do curso de medicina de Pinheiro, e não só do curso de medicina, como das demais áreas de saúde e outras áreas também, possam desenvolver e desempenhar suas atividades práticas, suas atividades de campo. É claro que onde nós não temos hospital, né, próprio, como por exemplo é o caso de Imperatriz, também de Pinheiro, nós buscamos, né, os ambientes de prática, e o SUS funciona aí, né, tanto as redes, uma rede municipal, a rede estadual, os demais ambientes funcionam aí como opções para que os nossos alunos possam desenvolver e desempenhar de forma adequada essa formação prática, que é tão importante no caso do curso de medicina. Voltando à questão da própria prova, né, Adalberto, ela foi uma prova que esteve estruturada em 5 áreas específicas, né, então nós tivemos dentro da prova 20 questões relacionadas à clínica médica, 20 questões relacionadas à pediatria, 20 questões relacionadas à cirurgia geral, 20 questões relacionadas à ginecologia e obstetrícia e 20 questões de medicina da família. Essas de medicina da família dependem muito, inclusive, também desses ambientes práticos, né, nas quais os nossos alunos também desenvolvem suas atividades. Então, essa relação e essa forma como o exame foi desenhado, foi construído, né, denota a importância cada vez maior que os órgãos reguladores, como o próprio Ministério da Educação, enxergam na formação do médico e da necessidade desses ambientes de prática. É importante que ressaltemos aqui que essa expansão vigorosa das vagas de medicina no país trouxe um desafio adicional, né, além da questão da formação, que é justamente, nós não temos hoje uma disponibilidade, como deveríamos ter, que acompanhasse esse crescimento de vagas em relação a esses ambientes de prática. E esse é, sim, um grande desafio, principalmente quando nós não temos hospital próprio, como é o caso, por exemplo, do curso de Imperatriz e do curso de Pinheiro. Então, isso exige da instituição um diálogo muito mais próximo, né? Isso exige uma comunicação muito mais efetiva, firmarmos, né, convênios que possam trazer essas áreas de prática para que os nossos alunos possam desempenhar adequadamente a formação prática e a sua formação geral. Professor, esse é um momento também, né, de, claro, consertar o que não está dando muito certo e, claro, reforçar o que está dando muito bem, né? Enfim, é um momento justamente de observar esses indicadores. Os indicadores são muito importantes. É muito importante ter esse tipo de medição, né, para que o caminho certo ele seja continuado. Exatamente. O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ele vem com um histórico, né, desde a criação dos sinais em 2004, então são 22 anos, de medição desses indicadores educacionais por meio de diferentes processos de avaliação. A partir do ano de 2025, né, a gente teve essas mudanças implantadas. Isso que está acontecendo hoje com a medicina também está acontecendo com os cursos de licenciatura por meio da Prova Nacional Docente, né, também uma política do Ministério da Educação de valorização da carreira da licenciatura, bem como permitir que esses cursos possam ser avaliados. Então, além da medicina, a gente teve também essa mudança nos processos avaliativos, né, que os nossos cursos de licenciatura e todos os cursos de licenciatura ofertados no país agora são avaliados anualmente, né? Então, isso é uma forma do Ministério acompanhar a formação desses profissionais e, claro, a partir da divulgação dos dados, dos indicadores, permitir que a sociedade possa também acompanhar a formação dos seus professores, dos seus médicos e dos demais profissionais. Né? E, claro, deixar sempre a Universidade Federal do Maranhão, assim como as outras instituições públicas, né, que tenham os melhores desempenhos, continuem nesse caminho. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, professor Romildo Sampaio, que é pró-reitor de ensino da Universidade Federal do Maranhão, falou aqui sobre o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Professor, muito obrigado.
Obrigado, Adalberto, obrigado aos ouvintes, sempre à disposição para podermos falar aqui das temáticas relacionadas ao ensino da nossa Universidade Federal do Maranhão. Maravilha. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Janaíne Serra assume agora a sessão das 8, muita música boa para você, tem Rádio Ciência e muito mais. A gente volta amanhã. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.